Senhor Jesus. Estamos novamente reunidos em Teu nome, neste domingo pela manhã, um dia especial para os nossos corações brasileiros, enquanto envolvidos com o direcionamento da nossa nação, mas acima de tudo, confiantes no Teu exercício como timoneiro. Agradecido, Senhor, porque tem nos dado a oportunidade do discernimento, da escolha, do bom senso, mas sabendo que para além das nossas vontades, existe o Teu coração compassivo para a destinação correta do coração do mundo, pátria do Evangelho. Agradecido, Senhor, por ter nos colocado nesta terra, que nos oferece campo ampliado de trabalho, a escola necessária para o nosso aprendizado, o hospital com inúmeras dificuldades, mostrando para a gente o movimento de cura. Agradecido, Senhor, por nos oferecer este templo, aonde nós estamos envolvidos durante todo o tempo, com as Tuas palavras, com as Tuas orientações, com o Teu amor. Fique conosco, que assim seja. Como vocês sabem, nós estamos acompanhando o livro Justiça Divina. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo que se chama Na Luz da Reencarnação. Na Luz da Reencarnação. Todo mundo sabe o significado da palavra reencarnação, concordam? Então nós vamos escrever aqui. Só para que nós entendamos o que é a reencarnação, que todo mundo já sabe, que significa ir e voltar. Desencarnar é sair. Encarnar é entrar. Entrar na vida física. É a ação de entrar na carne de novo. Reencarnação. A ação de entrar na carne outra vez. Desencarnação. Desencarnação é a ação de deixar de entrar na carne. Você vai e você não volta. Você vai e você não volta. Encarnação. Encarnação. Entrar na carne. É a ação de entrar na carne. Porém, por uma única vez. Tranquilo para todo mundo? Ou não? Tranquilo. Quem entrou na carne só uma vez? Alguém tem dúvida? Não, só uma vez. Paulo veio antes de Paulo e depois de Paulo ele já voltou. Depois de Paulo ele já voltou. Quem veio para a terra só uma vez? Jesus. Ficou dúvida? Aí eu estava numa casa espírita essa semana, uma senhora me esperou e colocou para mim assim, o Emerson, ela não chama de Emerson, ela chama de professor. Eu fiquei assim, professor, eu sou a última, eu estou te esperando. Toda vez que eu vou, ela é a última e fica me esperando para prosear. Eu sou a última, eu estou te esperando, eu estou te esperando. Sabe o que eu descobri? Nas minhas leituras, eu falei, não, o que a senhora descobriu? Eu descobri por que Jesus evoluiu tão rápido. Ele veio aqui na Terra 5 vezes, a última encarnação dele é como Jesus. Eu falei, calma, não, deixa eu te contar. Ele veio como Ezequiel, ele veio como Melquisedeque, eu falei, calma, para. Não continua não, filha. Não, mas eu quero te contar. Eu falei, não me conte. Deixa eu te dizer uma coisa, tem leitores que a gente não lê. Porque Jesus só veio uma vez. Jesus não veio mais.
Qualquer outro leitor que te falar que veio mais, não precisa nem da senhora ler. Isso aqui é informação dele. Ele é quem falou. Que ele só veio uma vez, ele disse. Então, se alguém falar diferente de Jesus, a senhora não precisa continuar a leitura, não. Para. Fecha o livro, guarda, pronto, e lamente a forma que a pessoa escreveu. Aí ela me fez a pergunta, como que Jesus falou que ele veio só uma vez? Vocês lembram que hora que ele falou isso? Porque todo mundo sabe que ele veio uma vez, mas aonde que a gente leu isso? Estão na dúvida, né? Vocês estão igualzinho ela. Daqui a pouco vocês me convencem que ele foi Melquisedeque, que ele foi Ezequiel, que ele foi... Ele, na Bíblia, ele fala o quê? No Novo Testamento, ele fala o quê? Dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Se dos nascidos de mulher, João Batista é o maior, ele, nós sabemos que é o maior de todos. Mas do encontro homem e mulher, de um único envolvimento conjugal dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Então, o que ele está dizendo para nós? Ele veio uma vez e não nascido de mulher. Está claro? Não nascido de mulher, não nascido do envolvimento afetivo sexual. Conforme coloca para nós Miramês, no livro Maria de Nazaré, ele coloca para nós que a célula, o gameta masculino que fecundou Maria, viajou pelo espaço sideral para encontrar o ventre daquela mulher, um espírito envolvido com a evolução do Cristo, porque é a única que tinha condições de receber o Espírito de Jesus. Não havia uma mulher na terra que tivesse condições de receber o Cristo. Então, quando fala dos nascidos de mulher, ele veio uma vez, ele encarnou. Aí, antes disso, ele não veio. Aí eu falei para ela, os profetas vieram sob orientação dele. Os profetas. Todos vieram sob orientação dele. Porque se ele é que criou o planeta, todos vieram sob orientação dele. Tá claro? Ficou dúvida? E aí, nesse item, que é na luz da reencarnação, primeira parte do capítulo 7 do item 17, do livro Céu e Inferno. O item 17, no capítulo 7, ele vai comentar o Código Penal da Vida Futura. O 17º código, ele coloca para nós assim: o arrependimento pode se dar por toda parte, em qualquer tempo. A gente pode arrepender, não pode? Vocês estão na dúvida? Quem falou sim? Não, sim, que você está na dúvida se pode arrepender? Ah, não, pode arrepender. O arrependimento pode se dar em qualquer parte, em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Quanto mais tempo a pessoa demora a se arrepender, mais tempo ela gasta no seu sofrimento. Está tranquilo isso? Tranquilo para todo mundo. E aí ele coloca assim, um outro trechinho. A expiação consiste no sofrimento físico e moral, que seja na vida atual, na vida espiritual após a morte ou ainda numa nova existência corporal. Então a expiação, ela vai vir em qualquer situação, seja quando desencarna, seja aqui, ou seja no retorno. Mas a expiação vai acontecer. O sofrimento vai acontecer. Então, quando acontece nessa vida, aí a gente pega o exemplo. Se acontece aqui, é melhor, gente. Lembra daquela pessoa que a família chegou para o Chico e falou com o Chico assim: o nosso familiar está em coma há 14 anos? E os médicos... Lembra dessa história? Não. Os médicos disseram que é melhor desligar os aparelhos, que já tem 14 anos que ele está em coma. Ele não volta mais, mas na época não existia também a chamada morte cerebral. Não é que não existia, não tinham identificado, mas se poderiam desligar os aparelhos. Olha a informação
do Emmanuel para o Chico. É melhor não desligar os aparelhos, avise para a família. Porque, enquanto ele está há 14 anos no estado de coma, ele está se refazendo dos desvalores que ele teve construindo em outra época. Em 14 anos que ele está em coma, vários obsessores estão aguardando a volta dele. Quem o colocou em coma foi a gente. Os mentores que o colocaram em coma, já era para ter ele desencarnado. Quem o colocou em coma foi a gente. Então, muitos obsessores já desistiram, porque ele está demorando demais para morrer. Ô, gente, como é que é bom você ficar no hospital? Então, tem gente que está no hospital e ainda fala assim, eu devia morrer. Melhor não. O hospital está ruim, mas o inferno é pior. O inferno é pior. Então, quando fala assim, mas eu devia morrer, e se tiver em coma? O espírito, aí o Emmanuel conversa com o Chico e fala, o espírito está em lições do outro lado, está em aprendizado. Vai lá, aprende, estuda, fixa o conteúdo, estuda de novo e tal, e os obsessores estão desistindo. Aí o Emmanuel fala com ele assim, mas ele vai ficar em coma por mais um tempo, porque ainda tem outros espíritos que estão mais resistentes. Então, muitas vezes, o movimento de adoecimento é um benefício. Aí a gente que passou pela igreja, quer ver? Quem é que passou pela igreja? Seja só o batismo, quem passou pela igreja uma vez na vida, levanta a mão. Ótimo. Ensinaram para nós que morreu, acabou nada. Morreu, qual a palavra? Foi para o céu nada. Qual a palavra? Morreu? Gente, vocês estão doidos para condenar a criatura. Não tem nada de purgatório, foi para o céu, nada. A palavra que a gente usa, morreu, descansou. Hoje, como que você descansa se você cai no braço do obsessor? Que descanso que é esse? Isso não tem descanso, não, é. Você morreu. A gente não sabe. Morreu, descansou, a igreja ensinou isso para nós. Dentro do movimento espírita, nós descobrimos que necessariamente a gente pode não estar descansando. Tá claro? A gente pode não estar descansando. Tudo bem? Pode entrar num tormento ainda pior do que ficar no hospital, gente cuidando, ainda que venha um mal-humorado e olhe para você, que coisa, esse povo não morre. Porque isso está no livro Obreiros da Vida Eterna. Esse exemplo que eu acabei de citar para vocês. Na desencarnação de Dimas, o padre que vai fazer a extrema unção, por volta do capítulo 15, o padre que vai fazer a extrema unção vê o quadro de Dimas extremamente grave. E aí ele questiona o médico se ele vai ou não desencarnar. O médico fala, ele já está pronto, não tem mais nada para a gente fazer. Aí o médico fala, eu fico pensando se a gente dá uma medicação para acelerar a morte dele, porque aqui não tem mais nada. Aí o padre fala com ele assim, olha, eu acho que é melhor, porque ele para de sofrer. Aí o médico, tendo o aval do padre, vai lá e aplica uma injeção. Passa alguns minutos e a pessoa desencarna. A espiritualidade acompanhando, Jerônimo e André Luiz, coloca assim, embora a eficiência do médico, não existe do seu lado a espiritualidade. Internamente, ele não estava envolvido. Para ele morreu, acabou. Para o padre morreu, descansou. Só que Dimas não estava em condições de desencarnar. Ele já iria desencarnar. Ele fica sofrendo no corpo após a injeção letal, ele fica sofrendo 14 horas. 14 horas em estado de tormento, porque o médico antecipou a morte dele. Está claro isso? Oi. Só no caso de coma, o espírito tem 14 anos, não tinha consciência. No caso do como o espírito está ligado, o espírito está ligado. Mas nesse caso mais específico, você deu o exemplo que ele estava em aprendizado, mas voltava? Ele só não voltava porque estava em coma, o corpo está inerte, né? Ele ia e ele ficava trabalhando lá, mas o corpo estava se mantendo vivo. Como não tinha desligado os liames perispirituais, como não tinha desligado os cordões, então ele ainda tem o comando, mas o corpo estava em paralisia. Mas ele praticamente ficava mais na estrutura.
Estudando, aprendendo e revendo valores. Tá? Inclusive, olha o que o Espírito, olha o que Emmanuel fala para o Chico. Ele está em coma porque nós colocamos, porque ele tem mérito. Gente, coma também é mérito. Pelo que ele fez nessa encarnação e não pelo passado. Por essa. Tá claro? Oi, Carlão. Eu escuto muito falar, se não deve falar certas coisas perto das pessoas no coma, porque às vezes elas tomam, percebem. Exato. Então não pode ser isso, né, Padre? É isso também. Não, mas era nem essa, mas porque isso aí eu já sabia, mas no caso específico, 14 anos, estava em aprendizado. Estava em aprendizado. Se ele realmente ficava também ali ouvindo e participando. Aham. E aí, oi. Quando a gente está passando uma experiência, nós vamos visitar uma amiga que passou por um veicular que é câncer de intestino. Ele estava com 84 anos. Então, reuniram a família para saber se operava, não decidiram operar, mas achavam que ele não ia suportar. Só que ele suportou, ficou em coma durante mais uma semana, né? E agora, nós chegamos lá ontem, nós ficamos surpresos demais. Daqui a pouco ele voltando, né? 84 anos. Mas ele está com ideia, muita ideia de suicida, sabe? Eu vou não sei mais nada. E ele já tinha uma experiência espírita, assim, um conhecimento, né? Ontem eu estava lá fazendo uma prece e tal, no momento dele. Mas eu fiquei preocupada. Com a ideia. Você tem a oportunidade de ver. Sim. Ter sido um sucesso, né? E aos 84 anos. Não, e você vê que 84 anos ainda pensando em suicídio. Gente, aqui 84 anos, não precisa pensar em suicídio, não. A pessoa já está indo embora. Será que ele está achando que vai viver mais 84? Não precisa não. Se cedo, se antes disso a gente não precisa pensar, que dirá com 84? Que dirá, ele não precisa pensar em suicídio. Pensa assim, já estou de saída. E está mesmo. Está mesmo. Isso aí não é nenhuma previsão de futuro, não. Isso é real. Nasceu, vai. Em agosto, quer dizer, ele está hoje. É igual quando ele antes da cirurgia, está lúcido, está sempre sendo bacana, conversando. Eu pensei que ele não ia reconhecer a gente. Aham. Quando ele chegou lá, ele falou: olha, você vê que foi essa mulher. Quando acontecer da gente visitar pessoas assim, você pode levar nesse tom que eu levei. Leva na brincadeira, fulano, aqui, pensa em suicidar não, você podia ter suicidado com 30, com 40, com 50, você não suicidou. Agora que você chegou a 84, você vai fazer isso? Segura firme aí, falta só mais 2 meses, pronto. Tá ótimo. Tá claro? Só você falar isso com ele, ele fala, você jura? Pô, em nome de Jesus. Tá claro? E você vai jurando e tal. E aí você vai colocando, segura a criatura. Ele podia ter feito antes, não fez, agora segura firme. Tá claro? Passamos, gente, na idade que nós estamos, já passamos por N dificuldades. N vezes a gente desejou morrer e a gente não morreu. Sabe por que não morreu? Deus não tira uma pessoa no ringue, no auge da batalha. Não tira. Não adianta ter um problema e falar assim, eu podia morrer agora. Você não vai. Quanto mais você deseja, mais tempo você fica. Deus não vai pegar a criatura que está no auge, eu vou aliviá-lo. Gente, mas eu estou apanhando demais. Quem mandou você entrar para o ringue? Entrar para o ringue é reencarnar. Veio para cá, vai tomar supapo em todas as direções. Deus não vai tirar no meio da luta, não. Quando ele sentir que a luta acabou, ele mesmo faz o movimento. Pode ficar tranquilo que a gente não precisa suicidar, ele já te mata. Tá claro? E tem que entender que está caminhando. E que tá, aí entra... Não está caindo você, não. Exatamente. Olha o que o céu e o inferno coloca para nós. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência vindoura em contato com as mesmas pessoas que, se tiverem queixas e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Olha, o que ele está colocando para nós? Não deu para você corrigir nessa, não? Está demonstrando fraqueza, está com má vontade, está com dificuldade. Aqui, você vai vir com essas pessoas de novo. Melhor agora, gente. Melhor agora, viu? Vai dando conta agora da relação que você construiu. Não está fácil, não.
Então, vai dando conta por quê? Porque o que vai vir no futuro é retorno. Ah, tem chance de não vir junto? Tem. Muita chance. Às vezes não vem junto como marido e mulher. Vem como irmãos. Gêmeos. Siameses. Ligado pelo tronco. Que até para caminhar você precisa daqui a peste do seu lado. O que acontece, gente? Na realidade, existem N formas. Tem forma de não... Depois de você vencer aquela etapa, tem forma até de você não vir? Tem. Você prejudicou alguém, por exemplo. Quem prejudicou Jesus? Ah, eu tenho alguma coisa contra Jesus, agora eu vou ter que voltar com ele. Ah, vai ser bom demais, não vai? Eu preguei Jesus, agora Jesus vai voltar com aquele que o pregou. Não, gente. Jesus, ele veio, deixou a missão e foi embora. Se você tem compromisso com aquelas pessoas que você agrediu, mas aquelas pessoas te perdoaram, necessariamente ela não volta mais com você. Se elas te perdoaram, ela não volta. Por quê? Ela deu um salto na escala evolutiva, ela não reencarna junto não. Mas você, preso no drama da culpa, você fica. Ah, mas e aí, como é que eu vou corrigir com aquela pessoa? Quem prejudicou Santo Agostinho? Santo Agostinho hoje está numa distância, ele trabalha junto com Jesus. Quem prejudicou Santo Agostinho? Vai voltar e fazer o bem para outras pessoas que estão na caminhada semelhante, mas não com Santo Agostinho. É a reparação, como coloca o item anterior deste livro. Tá claro, Valdemir? A Espírita fala de você, se aquela criatura que você prejudicou, já está em outro astral, depois você vai trabalhar com os filhos do Calvário, né? Como Sim. o Calvário deixou os pobres, oprimidos, você vai trabalhar com isso. Sim. Mas eu só queria voltar aquele assunto lá, dessa questão da eutanásia. Os livros que falam sobre EQM, que é o espírito da morte, o que mais intriga porque a maioria dos livros não são espíritas, mas o que mais intriga os médicos, os pesquisadores, que a pessoa fala, a pessoa está em coma, mas eu assisti a cirurgia, eu fui não sei aonde, conversei com ele e tal, e a pessoa volta, tem até caso de ateu que procurou religião, ele falou que encontrou com Deus, é um amigo espiritual, ele escutou coisa lá, modificou a vida dele, mas o pessoal, então eles acham que existe alguma coisa realmente. Além dessa questão do coma, como é que a pessoa descreve o lugar, se for no hospital, fala até no nome de médico, tem um caso que foi no hospital, o médico trabalhava no hospital, desencarnou, estava no hospital, e o cara descreve direitinho como que era a pessoa, então eles ficam nessa dúvida, né? Chama EQM, né? Experiência de quase morte. Enfim, esse trechinho que a gente discutiu é o trechinho que comenta aqui o capítulo Na Luz da Reencarnação. Olha o primeiro item que eles trazem para nós. Traz isso, aí ele começa a colocar as consequências do que a gente andou fazendo lá atrás. Olha, você traz hoje as vísceras doentes. Tem gente aqui que está doente? Não, todos não. Você que falou isso, Lili? Quem falou isso? Cleide, você que falou isso, Cleide? Você traz hoje as vísceras doentes, compelindo-te aos aborrecimentos de incessante medicação. E ainda reclama, toda hora tem que ficar tomando esse remédio, não é, Ti? Todo dia? Todo dia tem que tomar esse remédio? É, ué, todo dia. É sinal de que a gente está envelhecendo. Por quê? Porque o corpo começa a se desgastar e começa a exigir mais da gente. Lembra quando eu disse para vocês o que acontece? Antes, no café da manhã, tinha mais alimento. Hoje tem mais comprimido. Antes a gente tinha mais bíceps. Hoje a gente tem mais pânceps. Tá claro? Mas por quê? Porque isso é do nosso movimento. É sinal de que nós já estamos envelhecendo. Tá certo? Aí o que ele coloca? Estas pessoas, porém, se fizeram assim, à força de suportarem ontem os seus próprios abusos nos venenos da mesa. Aqui eu vou pegar 2 exemplos de veneno da mesa, 2 exemplos, que para nós na Terra é absolutamente natural. A gula e o álcool. Nem vou colocar outros, a gula e o álcool. 2 venenos da mesa. Lá na frente vem com problema gastrointestinal. Por ter se destruído na encarnação anterior. Aí, quando o sofrimento começa a intensificar, a questão que a gente faz, o que é? O que eu fiz para
merecer isso. Tá? E é um castigo da providência. A gente tem a ideia de ser o castigo da providência. Mas enquanto a gente aqui está nos conformes do excesso, não, mas eu não posso deixar de comer esses 8 brigadeiros. Tá claro? Ué, mas por que você não pode? Um só não te atende? 2 não te atende? E você tem que exceder. Claro que à medida que a gente excede, a gente se agride. Mas é importante a gente ficar atento ao medicamento. Por quê? Olha só. Na pergunta de número 96 do livro Consolador, toda doença tem ascendente espiritual? Nós já trouxemos isso aqui. Toda doença tem ascendente espiritual? Toda? Já trouxemos, mas eu sei que algumas pessoas foram no banheiro na hora que eu respondi. Ou então andou colando na prova. Toda moléstia do corpo tem ascendente espiritual? As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. As doenças da alma se manifestam através do envoltório humano. Se eles se manifestam através do envoltório humano, onde que começa a doença? Onde que a doença começa? Vou repetir. Começa no espírito. Do espírito ela vai para onde? Ela vai para o perispírito. Do perispírito ela vai para onde? Tem nada de corpo. Vai para o duplo etéreo, que é essa camada energética que nós temos em torno, que tem pessoas que têm uma percepção aflorada e entende o nosso estado íntimo pelo duplo. Do duplo etéreo vai para onde? Agora é o corpo, aí ninguém falou, né? É assim. Então aqui, ó, a doença nasce aqui, vai para o perispírito, do perispírito para o duplo, do duplo para o corpo. Olha o que o Emmanuel está dizendo para nós. As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano, se manifestam através do envoltório, ou seja, do corpo. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito doente. Aqui já é o reflexo deste estado. E aí ele diz mais, a patogenia, ou seja, a gênese, a origem da doença, é um conjunto de inferioridades do psiquismo. Adoeceu, conjunto de inferioridades do psiquismo. Mas com todo mundo é assim? Com a maioria. Tem gente que difere disso? Tem, ué. Chico. O Chico, por exemplo, estava doente. E tinha inferioridade do espírito, daquela alma? Tinha não. Olha o grau dele de superioridade. Dr. Fritz colocou, através de Zé Arigó, conversando com o Dr. Fritz, conversando com o Chico, falou assim, Chico, eu posso curar as suas vistas? E aí o Chico respondeu o que para ele? Precisa não. Esse problema, eu já sei lidar com ele. Se o senhor cura este, pode me aparecer outro, e eu ainda vou ter que aprender a lidar. Pode deixar minhas vistas assim? Já está bom. Chico, mas eu posso te ajudar? Não, precisa não. Dr. Fritz curou o Chico? Não. Imagina a gente sem problema nenhum, o Dr. Fritz perguntando, como é que você está, meu irmão? Você fala assim, se eu puder me fazer uma plástica, que eu estou tão bem que se puder tirar algumas coisas aqui, me esticar um pouco. Por quê? Porque o nosso perfil espiritual é diferente. Tá claro? Oi, filha. Isso explica, então, por exemplo, no caso de doenças que não têm cura, câncer, diabetes. Veja bem, isso explica em função das nossas escolhas lá atrás. Porque mesmo quando a gente coloca não tem cura, essa pergunta que você fez é a continuação da resposta do Emmanuel. Mas como você é uma pessoa ansiosa, né? Um dia a gente vai falar sobre ansiedade. Aí olha o que ele coloca para nós. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito doente. O remédio está na ação do espírito. Ele é que vai fazer movimentos para sarar o corpo. Aí ele diz assim, podeis objetar, podeis dizer que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Suprimem a dor. Todavia, o mal vai ressurgir mais tarde.
Curou a dor? Curou. O mal vai ressurgir mais tarde, nas células do corpo. E assim você vai perguntar aflito quanto às doenças incuráveis da terra. E aí, olha o que ele coloca para nós. E eu vos direi que a reencarnação, o nosso tema, que a reencarnação em si, nas circunstâncias do mundo envolvido com os abusos, já representa a estação de tratamento e cura. A reencarnação já é movimento de cura. É porque na nossa cabeça o movimento de cura tem que sim, tomei o remédio, parou. Infecção de garganta, tomou antibiótico, 7 dias, acabou. E muitas vezes o estar reencarnado com aquela doença, aí pega o exemplo do câncer, que apareceu no intestino, tirou um pedaço. Passados 5 anos, ele apareceu num pulmão, tira um pulmão. Passado mais 8 anos, apareceu no rim, tira o rim. Passado mais 5 anos, apareceu no pâncreas, desencarna. Nossa, mas tem 20 anos que eu venho lutando com esse câncer e morri de câncer. Mas a reencarnação já é a estação de cura. O que significa? Como que foi a sua luta com o câncer? Você vai ter. Mas por que você vai ter? Você programou. Nós vamos ver isso aqui. Você programou. Quando você programa, você vai vir, tira um órgão, trata o outro, faz quimioterapia. Você vai fazendo os tratamentos, mas você vai ter, porque está dentro da sua programação. Não é Deus que não se apiedou. Deus está atendendo o seu estado de consciência, a sua escolha. Está claro isso? Só de estar reencarnado, adoece, melhora, adoece, melhora. Mas como é que está o movimento de melhora? A palavrinha mágica que se chama resignação. Resignação não significa acomodação, significa aceitação com luta. Isso é resignação. Tá claro? Oi, filha. Mas também pode estar Dentro desse movimento que vai trazendo a gente várias reflexões, a reforma íntima. Só um pouquinho? Oi. Não, o problema é que quando a gente reencarna, a gente esquece, né? E aí a gente começa a se voltar muito. Problema, hein? A gente reencarna e esquece, é problema, né? Agora eu não escutei, vai que é mistério nosso, e a gente acaba voltando a ser contra Deus, quando na verdade a gente tem que se apegar mesmo, né? Então, como nenhum Jesus fala sobre o caminho, verdade é vida. Então, a gente tem que se apegar ao caminho, aí não desistir. E ele fala que ele tem câncer e faz hemodiálise. Aí ele falou isso para mim. Essa frase, eu marcou demais que ele falou isso. Deus não gosta de mim. Eu não sei, ele não olha para mim, não gosta. Então, tamanha, a gente pede, a gente aceita tudo, mas depois a gente se revolta. A gente questiona. A gente questiona. É. Oi, filha. No caso dessas pessoas que estão em sofrimento e na luta, no rim, igual você falou, mas desiste de lutar. E aí Deus não quer que aconteça, mas ele pega uma arma e põe aqui. Qual do livre-arbítrio? Qual que é o maior? A maior vontade ou a maior decisão? É a de Deus ou a do livre-arbítrio? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Porque senão fica parecendo que Deus vai impedir, por exemplo, a arma vai travar. Tem gente que trava, tem gente que não trava. Para cada 10 pessoas que tentam suicídio, 3 tentam e não morrem, atenção, para cada 10 pessoas que tentam suicídio no mundo e não morrem, 3 vão tentar de novo e uma vai morrer. Para cada 10 pessoas que tentaram e não desencarnaram, 3 vão tentar de novo e uma vai desencarnar. Tá claro? Fora, sem discutir a sequela que fica para aqueles que o fizeram. Entender? Sim. A física é de menor importância. Sim. A pessoa tem coisas que ela vai descobrir depois dela fazer a bobagem, né? Eu tive uma garota que me procurou para um atendimento, ela me procurou, ela é minha prima, ela é minha prima. Mas é uma prima de uma família que eu não tenho contato, mas por ter o sobrenome Pedersoli, o sobrenome Pedersoli é uma família só. Quando ela procurou, a mãe dela falou assim, filha, mas você não pode trabalhar com Emerson. Você é prima dele. Mãe, eu sou uma prima que só assisti palestra dele quando ele foi na escola. Quando eu era aluna lá, ela era adolescente, eu sou prima dessa condição, eu nem convivo com ele, não conheço a família dele, eu só aceito fazer acompanhamento com ele. E aí ela foi para o acompanhamento. Por que ela estava sofrendo? O namorado dela tentou o suicídio depois dela ter terminado o relacionamento.
Ele pegou e deu um tiro no ouvido. Tá claro? E ela estava sofrendo por isso. E a gente começou a trabalhar junto, etc. 8 meses depois, esse namorado me procura, sem saber que ela estava comigo. A tia desse rapaz me conhecia, me procurou. E ele falou assim, Emerson... E aí ele já sequelado. Ele deu o tiro, a bala bateu na caixa craniana e ela saiu. Aliás, ela alojou, ela não aprofundou, mas lesou o trigêmeo, o nervo, uma parte do nervo trigêmeo, uma parte do nervo óptico. O que acontece é que para ele dormir, ele tem que fechar a pálpebra. Ele não tem esse movimento voluntário que a gente faz. Ele pisca com um olho, não com os dois. Para dormir, ele faz isso aqui. Depois ele fecha o outro quando o sono vem. Para sorrir, o sorriso é torto. Por quê? Porque o movimento facial está debilitado. Mas aí vem o outro lado. Emerson, olha a bobagem que eu fui fazer. Sem ele saber que a namorada no qual ele tentou estava comigo também no acompanhamento. E aí nós começamos a trabalhar um outro movimento dele, que era um movimento dele de se aliviar da culpa, embora sequelado. Tá claro? Outro exemplo. Eu estava com uma senhora lá na Bahia, quando eu fui fazer uma palestra lá, foi ela quem fez contato comigo. Quando eu cheguei, ela foi me receber e ela estava na cadeira de roda. Tinha hora que ela levantava da cadeira e ela andava, tinha hora que ela sentava na cadeira. Em meio à palestra, ela estava revezando entre a cadeira de roda e às vezes andava pelo auditório. E aí ela chegou para mim e falou assim, Emerson, eu te conheci através de vídeos, etc. e tal. Eu morei em Belo Horizonte. Eu falei, você morou? Morei na minha adolescência, eu morei em Belo Horizonte. Eu não nasci nesse estado que eu estou. Quando ela está andando, ela está toda debilitada, ela anda com muitas dificuldades. Eu não nasci nesse estado. Eu morei em Belo Horizonte, lá na Avenida Afonso Pena, próximo do edifício Acaiaca, não sei o quê. No ano tal, eu tentei o suicídio. Eu brigando com meu irmão, morávamos no mesmo apartamento, meu irmão falou algumas coisas lá a meu respeito, e ele falou que eu tinha que morrer, e na hora que ele falou isso, eu estava lá por volta dos 17 anos, eu peguei e saltei do 13º andar do prédio que eu estava morando. Só que eu bati na copa da árvore, bati na fiação, bati na marquise e caí no chão. Eu me quebrei inteira. Eu fiquei 1 ano internada no João 23. Fiquei 1 ano internada. O Emerson, graças ao bom Deus, eu não desencarnei. Depois disso, várias cirurgias, ela perdeu a conta de quantas cirurgias, enfim. Hoje está dentro do movimento espírita, casou, teve 2 filhos, os filhos estão envolvidos com o movimento espírita, os filhos estão na área médica. Então, você imagina o que ela poderia ter interrompido por não saber aproveitar a reencarnação como estação de tratamento e cura. Reencarnação como estação de tratamento. O nosso movimento, então, ele é de quê? Resignação. Por quê? Porque o sofrimento é para todos, gente. Quem coloca isso? Emmanuel. O que Emmanuel fala para nós? Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias. Todo mundo sofre. Mas poucos sabem sofrer como cristãos, glorificando a Deus. Poucos sabem sofrer como cristãos, glorificando a Deus. O sofrimento está para todos. Está claro? Oi, Valdemir. Já contou um caso da uma senhora que estava com câncer, né? Sim. E depois ela conseguiu escapar até com câncer cerebral, né? A não tinha mais cura, não. E ela fez um movimento, sim. Um movimento que ela conseguiu, depois para empurrar a olosia já arrumou outra, né? Exato. Porque, na realidade, ele conta o caso, mas por ela ter feito um movimento interno. Agora, tinha méritos? Tinha méritos. Então, pensamento positivo, gente, quando nós falamos aquela observação de Jeremias no Velho Testamento, no capítulo 4, no versículo 14, o que ele coloca para nós? Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Jeremias, capítulo 4, versículo 14. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? E aí ele continua. Mas aqui, os livros que eu já li que falam sobre suicídio, a grande parte
lógica, né? Mas houve um arrependimento quase que coletivo na colônia Maria de Nazaré. Sim. E por quê? Porque, na verdade, é um momento muito intempestivo, né? A pessoa não dá conta do choque da realidade e parte para... O desespero é muito grande. Né? Na realidade, a gente coloca sempre a pessoa que atua contra si mesma no movimento de suicida. É uma decisão definitiva para um problema passageiro. Decisão definitiva para um problema passageiro. E outra, ela muitas vezes não faz com vontade de morrer, ela faz para se libertar da dor e aí morre. Tá? Enfim, olha o que ele coloca. Você traz hoje o corpo mutilado, obrigando-te a movimentos de sacrifício. Traz hoje o corpo mutilado, obrigando-se a movimentos de sacrifício. Tens o carro físico desse modo por lhe haveres gasto ontem esse ou aquele recurso em corridas à delinquência. Hoje a dificuldade que o nosso corpo propõe, está nos apresentando, é pelos excessos que a gente já promoveu lá atrás. Vocês vão lembrar do capítulo que quando nós estudamos Reforma Íntima Sem Martírio, este capítulo não foi comigo. O capítulo 20 do livro Reforma Íntima Sem Martírio, intitulado Imprudência no Trânsito, vai mostrar o espírito que chega no plano espiritual 37 anos antes, por um acidente de trânsito. 37 anos antes. Tá claro? Em que situação que ele chega? Que situação que ele chega? Exatamente. E aí olha o que o espírito de Rosângela, junto com a irmã Sidufo e Maria Modesto Cravo, coloca para nós. O corpo, olha o estado deste espírito. O corpo perispiritual semelhava-se a uma massa amolecida, que lembrava um corpo após o desfalecimento, mas com muito maior soma de flacidez. Ele estava completamente amolecido, sem jogo no corpo. A sua mente, um leve toque na sua fronte foi o suficiente para eu aferir a problemática mental, pois havia um intenso barulho de vidros estilhaçados e ferro retorcido, seguido de uma infeliz sensação de descontrole e impotência. O estado que o espírito chegou. Está claro? Pelos excessos promovidos em relação ao veículo que ele estava dirigindo, embora todas as orientações da espiritualidade, conforme coloca aqui para nós. Ok? E aí o Emmanuel continua. Trazes hoje o cérebro hebetado, trazes o cérebro limitado, dificultando-te as expressões, dificultando o controle dos gestos, o controle das atitudes, o controle dos pensamentos, o controle das ações. Trazes hoje o cérebro hebetado, dificultando-te as expressões. Mas isso acontece porque ontem você mergulhava a cabeça em clima de trevas. Se ontem falava de dor, falava de dificuldade, falava de transtorno, vivia problema, instigava a dor no outro, trazia a dor para si. Olha, viveu isso o tempo todo. Nessa encarnação, vai vir com a mente perturbada. Vai vir com a mente perturbada. Está claro? Tem dúvida? Muito bom. Essa situação é até uma bênção, né? Porque ele além de está evitando ele cometer os excessos que cometia lá. Né? Sim. E nessa dificuldade de sofrimento, ele começa a questionar, assim, o Paulo só fala, eu estou sendo castigado, você está castigado, não foi à toa. Então, mentalmente, alguma coisa eu fiz, pode não estar lembrando, mas ele sabe que ele é o causador daquilo ali, intimamente. Inconscientemente ele sabe. Né? Quando acontece da pessoa se achar injustamente no sofrimento, gente, quando acontece, é porque a pessoa está alimentando muito mais o sentimento de revolta. Tá claro? Ela está alimentando o sentimento de revolta. Porque inconscientemente a gente sabe, a gente se conhece. Tá? Aí o Emmanuel diz assim, trazes hoje a carência material por sentinela de cada dia. O que é carência material? Ô, gente, o prêmio da Mega está acumulado, né? Não sei se ele saiu ontem. Saiu?
Saiu ou não? Vocês estão sabendo não? Depois eu conto para vocês então. Tá, ficou acumulado essa semana lá 130 milhões. 130 milhões. Aí a fila dobra quarteirão. Por que a fila dobra? Sozinho. Além de ir para a fila, ainda é egoísta, que é a peste. Tá claro? Além de... Gente, por que não ganha ele com mais 130 pessoas? Vai ser, olha, ele mais 129, é 1 milhão para cada um. Gente, já é dinheiro demais. Mas quando o prêmio não está acumulado, 3 milhões, 7 milhões é tão pouco que a gente nem pega fila para jogar. Ah, eu não vou jogar não, porque se eu ganhar sozinho, eu vou ganhar 7 milhões. Que bobagem, o que eu vou fazer com isso? É besteira. Mas quando acumula, a fila dobra quarteirão. E as pessoas falam, e é muito interessante que ontem a gente estava vendo a entrevista, né, de uma pessoa na casa lotérica, ele pegou e falou assim, não, eu estou fazendo a minha fezinha aqui, porque eu estou com os números aqui, né, então, dessa vez eu vou ganhar. Aí o repórter falou assim, mas quais números você tem na sua cabeça? Não, isso eu não conto, não. Ô, gente, será que ele acha mesmo? Tá claro? Ou seja... Ah, mas uma hora pode ser. Mas você vê como que a postura é egoística da criatura? Olha, eu vou contar. Os números que eu tenho na cabeça, eu vou contar. Os 6 números que eu tenho aqui. Se quiserem jogar, até bom, porque divide. Não, mas cada um pensa só em si. Claro que o ganhador fala assim, eu vou ajudar a instituição tal, eu vou ajudar fulano tal, eu vou ajudar meus pais, vou ajudar meus irmãos. Ô, gente, em tempo de saúde, nem visitar não visita. Quando ganhar dinheiro, ele vai para o outro extremo do planeta. Se no final de semana não visita o parente, aí agora depois que ganhar eu vou ajudar? Ah, me ajuda também, né? Ah. Então você imagina, trazes hoje a carência material por sentinela de cada dia, ou seja, a carência material te faz ser vigilante. Contudo, ontem você atolava o coração no supérfluo, articulado com o pranto dos infelizes. Isso aqui é muito legal, né? Você se envolvia com o supérfluo, independente do pranto dos infelizes. Trazes hoje na própria casa a presença de certos familiares que te acompanham à feição de verdugo. Não tem uns que te atritam? Tem ou não tem? Você tem gente que te irrita lá na sua casa, Charles? Tem não? Todo mundo é santo lá? Oh, que beleza, viu? Que beleza, só está de parabéns por ter dado a luz ao santo, viu? Então você imagina bem, ele coloca que determinadas pessoas representam verdugos na nossa relação. Mas por quê que é verdugo? Embora muita gente entende assim, na família sempre reúne os maiores inimigos. Gente, nós temos que parar com isso. Nós temos que parar com isso. Nem sempre no núcleo familiar são os inimigos que estão ali juntos. Graças a Deus a gente tem pessoas que são fraternas para conosco, tá claro? Porque, veja, trazes hoje na própria casa a presença de certos familiares que te acompanham à feição de verdugos. Entretanto, são eles, credores de ontem, que surgem no tempo te pedindo contas. São os credores de ontem que hoje volta te pedindo o quê? Ajuste. Ué, está devendo. Ou que muitas vezes, como é o falou, são esses que vão ainda te ajudar. Ainda são esses que vão te ajudar, exatamente. Todos somos capazes de fazer o melhor, porquanto, pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os erros do passado, clareando o futuro. Pelo ponto que nós estamos hoje, a gente tem uma ideia do que a gente fez. Pelo ponto que nós estamos. É isso que a Emmanuel coloca. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Embora tem gente que fala assim, pois é, mas infelizmente a gente não lembra do passado, né? Infelizmente. Eu prefiro não saber. Não, eu espero que continue. Eu prefiro não saber, não. Então você imagina. O pouco que eu já sei, já dá. Já está no caos. Isso mesmo. Então você imagina, a gente não precisa de saber o passado para a gente ter uma ideia do que... Gente, basta você observar, o Emmanuel coloca isso. Basta você observar as suas tendências,
Basta você observar os seus desejos, basta você observar a sua sintonia com as pessoas com quem que você se relaciona, você vai saber por onde você andou. Oi, filha. Almas Indecidas tem uma mensagem lá perfeita. O nome dela é Podia Ser Pior. A mensagem do livro Almas em Desfile, a mensagem se chama Podia Ser Pior. Tá ótimo aqui, depois você manda para mim, tá bom? Você manda para mim. Podia ser pior. É interessante porque isso pode conjugar com o nosso tema aqui. Porque basta nós sabermos, gente. Vou pegar a gente aqui. A probabilidade, nosso grupo aqui, a probabilidade da gente já ter se reunido em outra época, ter feito inúmeras, aprontado inúmeras, ter destruído inúmeras pessoas. Gente, essa possibilidade ela é enorme. Eu não estou dizendo, é uma possibilidade remota, não. Ela é enorme. Por quê? Porque tem pessoas, a gente está ligado aqui há anos. E tem pessoas que a gente já está ligado há décadas. Não tem, Márcia? Não tem, Patrícia? Tem pessoas que a gente está ligado há décadas. Tem ou não tem, filha? A gente viu os meninos na evangelização. Não tem, Valdemir? Tem pessoas que a gente está ligado há décadas. Eu nem estou colocando família, que é marido e esposa, não. Estou colocando a gente que está envolvido com o trabalho. E olha, passa de uma casa, troca de casa, constrói outra casa e o grupo continua junto. Ô, gente, tem ou não tem, Ed? E quando afasta um pouquinho, ainda volta. Eu achei que o Ed ia desencarnar e voltou. Que nem o plano espiritual aceita o sujeito. Porque tem hora, gente, que até o inferno rejeita. Tá certo? Aí eles voltaram. Então, você imagina, a gente vai ficando ligado. A probabilidade de já estar envolvido em situações, veja bem, tentações e provas de hoje, nós podemos avaliar em que ponto de trabalho que a vida nos impele a sanar os erros do passado, clareando o futuro. Basta, a gente vai avaliando os contatos que a gente tem. Oi, Cleide. Aqui, lembrando também que a melhor reencarnação nossa é essa. Seguramente é a melhor. Uma vez que o espírito não retrógrada, né? Então, podia ser pior. Podia ser pior. Olha só, estamos numa caminhada, numa jornada, junto com o Chico, tivemos a alegria. Esclareceu Isso. Está também com muitos outros, com você aqui na casa Maria de Nazaré, porque a gente vai aprendendo, somos eternos aprendizes, né? Isso ajuda muito quando você compreende que você não é mestre. E quando você quer ensinar todo mundo, é mais difícil. A pessoa fala, está achando que está com a bola toda. É verdade. Ô, Cleide, é interessante quando você faz essa colocação de que o nosso momento é esse, porque essa colocação ela aparece no último capítulo do livro da Gênesis, que é o capítulo 18, intitulado São Chegados os Tempos. São Chegados os Tempos. É um capítulo tão rico de conteúdo, esse a gente precisa ler até para aliviar a nossa alma. Por quê? Porque são chegados os tempos, nós estamos exatamente nesse momento. Esse momento que a gente está vivendo aqui. Um momento de aprendizado, de luta, de reconstrução. E aí você cai, momento de você se levantar. Quando você não se levanta, tem alguém que vai lá e te empurra e fala, vamos levantar. Tá claro? O momento da gente se libertar de mazelas anteriores, a gente pode não querer. Aí a decisão, aí entra a questão do livre-arbítrio, Lili. A gente pode não querer. Ele coloca assim, perfeição é a meta. Perfeição é a meta. Reencarnação é o caminho. Reencarnação é o caminho. Toda falha na direção da obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Toda falha na direção da obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Ora, se nós queremos fazer diferente, vamos fazer. O que é que nos impede? Nós fizemos uma vistoria, aí eu vou pegar... Qual é o seu nome, filha? Seu. Patrícia e... Patrícia e Douglas estão grávidos. É o primeiro? Já devolveram 2 para o plano espiritual, é o terceiro. Então vocês imaginem, 5 meses está ali. 5 meses.
O que o Espírito está fazendo nesses 5 meses de gestação? O que o Espírito está fazendo naquele ventre ali? O que ele está fazendo? Mais. Por que a mãe fica 9 meses grávida? Revivendo o passado. Revivendo situações. Olha como que nasce o problema. Por que nós estamos vendo aqui na luz da reencarnação? Olha como que nasce o problema. Estou aqui com o livro Missionários da Luz. No capítulo 13, num dos últimos parágrafos, olha o que ele coloca para nós. Lembre-se que os organismos mais perfeitos da Terra vieram da ameba. Para a gente chegar na perfeição, a gente começou lá atrás. E aí olha o que André Luiz traz para a gente. Assim, pois, ao reencarnar, no plano mais denso, é indispensável recapitular todas as experiências vividas, seja por dias e horas breves, repetindo um curso rápido, as etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir do aprendizado. No momento que está grávido no momento que vocês estão grávidos, o espírito, ele está revivendo etapas anteriores, por horas breves, no seu período hominal, mas começou na fase da ameba, porque esse é o período. Gente, qual é a forma inicial dele, após o encontro celular? É a forma da ameba. Depois ele vai assumir na forma de girino, e aí ele vai explicando essas várias etapas, ele explica aqui, até chegar na forma hominal, na construção de cabeça, tronco e membros. Aí ele coloca aqui, olha bem, repetindo em curso rápido as etapas vencidas, porque tem milhões de coisas que a gente já venceu, ou lições adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado. Se eu fui um criminoso no passado, e eu programei, porque que eu fui eu já sei, mas só que tem hora que a gente programa. Eu programo quando eu venho no meu processo de reconstrução mental, no ventre. Eu poderia ter programado, por exemplo, no ventre materno da minha mãe, que eu viria só com 2 toquinhos, porque eu usei os meus braços com pistola e com espada. Eu poderia ter programado e vim só com os 2 toquinhos. Quando eu chegasse nessa reencarnação de 1730, aonde eu destruí dezenas de vidas, eu ia ter um travamento, que ele chama ali da gente dar uma parada. Por que essa parada? O que ele coloca para nós? Após as etapas vencidas, estaciona na posição em que deve prosseguir no aprendizado. Eu viria com uma parada ali, e ali eu reconstruiria só o toquinho, com 3 dedinhos, mais 3 dedinhos, pronto. Por que eu estacionei nesse estágio de aprendizado? Porque isso é o resultado das criminalidades que eu cometi, e agora estou fazendo uma reconstrução física para eu me corrigir. Aí eu venho de forma resignada. Está claro isso? Ou eu vou vivendo, nasço perfeito e tal, e quando chegar aos 55, eu posso sofrer um acidente. Ou eu vou trabalhando, vou estudando, em vez de eu passar por uma situação grave, o que a espiritualidade faz? Alivia. Toda vez que vocês, que a justiça divina me procura para cobrar algum débito, e a misericórdia divina não encontra no trabalho do bem, é suspensa a cobrança por tempo indeterminado. Isso que a Cleide colocou, Emmanuel traz para nós. Quando a providência divina te convida para o ajuste de contas e te encontra trabalhando em favor do próximo, manda misericórdia que esse ajuste seja adiado por tempo indeterminado. Isso está no livro Perante Jesus. O nome é remuneração espiritual. Remuneração espiritual, o nome do capítulo. Perante Jesus. Quando a providência te convida para o ajuste e te encontra trabalhando em favor do próximo. Isso é um alento, né? Isso é um conforto. Te encontra trabalhando em favor, manda misericórdia que esse ajuste seja adiado. Gente,
Quem não quer desencarnar, faz caridade. Você não quer morrer, não? Não, faz caridade, começa hoje. Por quê? E se estiver programado para você ir hoje à noite? Oi. Pode antecipar um pouquinho o livro? Capítulo 25, falando um pouquinho do que a gente está falando. Sim. A lei estabelece, porém, que as provas e as penas reduzam ou se estimam sempre que o aprendiz do progresso ou devedor da justiça se consagre às tarefas do bem, aceitando espontaneamente o favor do servir que ele vier de falar. É isso. É isso. Tá claro? Aí traz aquela história daquele irmão que veio, ia perder o braço, e ele, quando estava trabalhando no agência, e de repente ele perdeu o dedo no trabalho mesmo. Eu não faço, poxa, a vida dele estava nesse curso trabalhando na casa espírita. Sim. E aí de noite eu falei, sabe, eu não me trabalho tudo bem, não quase que corta a mão, fica aquilo, né? Aí vem na Orientação. orientação mediúnica, e era que perdeu o braço aqui. Exato. Então, pela mudança no comportamento de conduta, e perdeu a perna dele. É aí que ameniza, né? Não é esquecido, mas ela é amenizada Isso. no pagamento, no resgate. Vocês veem, viu, Douglas, você e Patrícia, né? Que vão trazer mais um fruto para nós aqui na evangelização. Tá certo? Olha que eu já estou fazendo previsão de futuro, tá? Se vocês não vierem, eu busco em casa. Eu fui claro, não fui? Pois é, já está no vento, então, já que vocês vão trazer para cá, você já sabe que nesse processo de gravidez, né, como que o espírito está reconstruindo o seu corpo perispiritual. E aí vem a partir da mente, né, vem essas construções aqui, com dificuldades ou não, mas dentro de uma linha de aprendizado. E aí é muito interessante, porque nós fizemos referência a esse capítulo 18 do livro A Gênese. Nesse capítulo são chegados os tempos, tem um item que se chama Nova Geração. Os espíritos nobres que estão chegando para ajudar o processo nosso de reencarnação aqui na Terra. Espíritos num quadro moral e num quadro espiritual extremamente iluminados. A partir do item 27, a nova geração, a partir do item 27 até o item 35, que aí ele encerra o capítulo. Mas é muito legal, porque vai mostrando a maturidade dos espíritos que estão chegando e nós não conseguimos passar por essa maturidade, né? A gente veio com os nossos transtornos aí, tá claro? Enfim, nós vamos dar uma paradinha aqui, semana que vem a gente continua. E novamente, na semana que vem vai ser comigo outra vez. Tá claro? A gente vai continuar no capítulo seguinte do livro Justiça Divina, que é o capítulo intitulado Céu. Vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar? Senhor Jesus, mais uma vez envolvidos com as vibrações de amor e de paz que a oração nos possibilita, estamos aproveitando este momento nosso de reflexão e de sintonia com o teu coração fraterno para que envolva o nosso país, para que envolva os brasileiros, para que nos envolva no movimento de discernimento, no movimento de bom senso, e para que as escolhas vindouras não venham de alguma forma prejudicar o andamento do coração do mundo, da pátria do Evangelho. Rogamos a Ti, Senhor, nesse movimento de sintonia e de harmonia dos nossos corações, envolvidos com tudo aquilo que estamos aprendendo à luz do Teu Evangelho, estamos rogando que nós possamos espargir um pouco do conhecimento, sem atrito, sem contenda, sem confronto, respeitando as posições das pessoas, é que independente das escolhas,
nós saibamos desfrutar para uma melhor destinação da nossa nação. Permita-nos, Senhor, envolver aqueles que estão envolvidos conosco, aqueles que têm projetos para nós. Permita-nos um envolvimento com o trabalho, um envolvimento com a luta, a eliminação da crítica, da agressividade, da impotência, do desânimo, da apatia. Permita-nos a eliminação desses sentimentos perversos que muitas vezes contraria o movimento dos trabalhadores da tua seara que estamos buscando neste momento. Ajuda-nos para que os nossos corações estejam abertos de conformidade com a sintonia com o nosso estado íntimo, mas que a gente não perca o foco do farol que o Senhor representa na nossa caminhada. Fique conosco, que assim seja.